do primeiro casamento. Porque Romanos 7:2 vai deixar muito claro que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. E se a mulher, se a mulher que é rejeitada, ou a mulher se casar, comete adultério, né? Antes eu quero deixar claro aqui que Deus é o autor do casamento. Deus formulou o casamento antes mesmo da entrada do pecado no mundo. Isso aconteceu lá em Gênesis 2:24. Então essa é uma instituição em que Deus dita as regras e não o ser humano. Eu sei que, como o César mencionou aqui, as experiências são diversas nesse âmbito, nessa área, e realmente às vezes nós nos vemos diante de dilemas seríssimos, né? Mas nós devemos aplicar os princípios, por mais que a Bíblia não seja exaustiva quanto aos nossos dilemas, nós devemos aplicar os princípios bíblicos claros e vigentes à nossa vida e de modo a adequar a nossa realidade à Escritura e não o contrário. Não vou torcer a Escritura para ela se encaixar na minha realidade. Então nós entendemos que Deus é o autor do casamento e que a mulher e marido, ali é só uma questão de linguagem, os cônjuges estão ligados enquanto viverem. Só a morte é o ato que pode quebrar esse liame, quebrar essa união, que é o casamento. Nem o divórcio pode fazer isso, como nós vamos ver em outros textos daqui a pouco. Ok. Pastor Carlos Wagner, como o senhor enxerga essa questão do segundo casamento à luz das Escrituras? Bem, eu enxergo da seguinte forma. O casamento realmente é uma instituição divina de Deus. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher. Eu sou monogâmico, acredito na monogamia. Não creio que a poligamia seja algo que vem de Deus, mas a digamia sim. Logo, eu entendo que existem situações e situações. Eu faria uma pergunta ao meu debatedor nessa manhã ainda, né? Suponhamos que uma pessoa não cristã teve uma vida bagunçada, casou uma vez, 2 vezes, e esta pessoa agora, divorciada pela primeira, segunda vez, ela se converte. Logo, essa pessoa se torna membro de uma igreja. Como trataríamos essa pessoa? A batizaríamos? Daríamos ceia para ela? Faríamos o casamento dessa pessoa? Qual seria a forma que lidaríamos com essa pessoa? Lembrando que, vamos falar de Novo Testamento, né? Para que não haja nenhum tipo de pensamento legalista. Jesus, ele desvia a rota dele da Galileia para Jerusalém, ele vai até Sicar. Em Sicar ele tem um encontro com uma mulher samaritana. A mulher samaritana, segundo o próprio Jesus, através da revelação dada a ela, né, fala para ela: você foi casada 5 vezes. E o homem que você tem não é seu marido. Mas fica explícito que Jesus foi até Sicar para levar aquela mulher para o cristianismo. Qual foi o tratamento, ou qual seria o tratamento do cristianismo para com essa mulher? Ela teria sido desprezada? Teria sido deixada de lado porque passou por 5 casamentos? Não que apoiemos a vulgarização do matrimônio. No entanto, a questão matrimônio é complexa. Envolve um homem e uma mulher, são 2 pessoas imperfeitas vivendo um projeto perfeito. Essa imperfeição tem percalços, né? Segundo Moisés, a visão mosaica, havia muitos motivos que poderiam provocar o divórcio, né? Segundo a escola de Hillel, uma das escolas que trata dessa questão, o Rabino Hillel, na sua exegese, ele trata que existia mais de 20 razões que poderiam provocar um divórcio. E Jesus, quando fala do divórcio, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 10 de Marcos, capítulo 18 de Lucas, ele não condena o divórcio, ele condena o repúdio, né? Se alguém repudiar sua mulher, que dê-lhe também carta de divórcio. Essas são as palavras de Cristo. Logo, eu entendo que a questão, ela não é somente do âmbito da igreja, mas ela é uma questão geral. Está falando de vida, de pessoas que estão aí na sociedade, que por muitas vezes nem conhecem o evangelho. Aí eu reitero a pergunta: como trataríamos, pastor Isaac,
uma pessoa que já passou por 2, 3 matrimônios, hoje é divorciada e está em nossas igrejas. Nós a trataríamos com preconceito, com desprezo, a deixaríamos de lado ou trataríamos como Jesus tratou a mulher samaritana? Ok. Interessante que o pastor César mencionou no começo, falou até de soteriologia e tudo mais, porque muitas pessoas pensam que a pessoa, por estar em um estado, entre aspas, de pecado, né, que muitos dizem, né, a pessoa está em pecado, está em adultério, está num segundo casamento, está assim assado. Essa pessoa ela não é mais salva porque está vivendo nessa condição. Longe disso. Nós pecamos todos os dias e muitas pessoas têm outros pecados que lidam, que lutam ou que vivem nele, independente seja casamento ou não, essa situação. E isso não vai tirar da pessoa a salvação, não vai tirar dela bênçãos nenhuma. Então, a questão aqui, pastor, é o seguinte: a pessoa que se divorciou várias vezes e recasou várias vezes, essa pessoa, como o pastor mencionou, é como a mulher samaritana, que teve vários maridos, e o último não é marido, parecia que tem uma relação de concubinato ali. Mais uma vez, a igreja deve agir como o Senhor Jesus agiu. Sim. O que vai impedir, na verdade não vai impedir a comunhão, mas o que nós vamos ver aqui à luz de 1 Timóteo 3 e Tito 1, o único impedimento para um homem é a liderança eclesiástica, porque ele precisa ser marido de uma só mulher. E no entendimento bíblico, especialmente do Novo Testamento, essa pessoa que se divorciou, ela continua com o liame, assim como o Senhor Jesus mencionou, o texto que acabei de mencionar. 5 maridos já teve, esse último não é seu. O liame conjugal, o laço conjugal permanece, apesar de estar divorciado. Então, essa pessoa é marido ou esposa de vários cônjuges. Claro que, na realidade, na experiência, ela mora com um só, mas os outros estão vivos lá. Então, o único impedimento seria assumir a liderança eclesiástica por conta de ser divorciado e recasado aí. Seria um impedimento à luz do texto de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Mas em questão de comunhão, convívio, se a pessoa está arrependida... E é outra coisa, que realmente são muitas variáveis minúcias. Aí. Porque a pessoa veio, vai ter que descasar do atual para voltar para o primeiro. Não se faz essa loucura, porque as situações em que a pessoa criou uma nova família. A outra já criou uma outra família. Então o que acontece? A pessoa é recebida normalmente como um crente arrependido, como todos nós somos. Ceia normal. Como todos nós somos. A ceia é do Senhor, e a única pessoa que pode impedir alguém de tomar a ceia é ela mesma, segundo 1 Coríntios 11. Batizaria normal. Normalmente, por quê? Porque o cristianismo, a comunhão, a vivência de igreja, não é essa fiscalização, eu só vou batizar o César se ele tiver ali nas regrinhas. Mais uma vez, nós lidamos com essas circunstâncias todos os dias de pecado. Então a pessoa veio nessa circunstância, está arrependido. O que Jesus pede, o que Jesus diz, vai, não peques mais. Vai, seja arrependido e abandone essa prática. Mas o senhor faria o casamento dela? Faria um segundo casamento? Não. O terceiro? Terceiro, quarto, não. Porque mesmo eu que creio, a pessoa viveu... porque à luz do Novo Testamento, é outra coisa que eu preciso esclarecer aqui. E se essa pessoa não era cristã? Então, o casamento entre não crentes é reconhecido pela Bíblia, é reconhecido pelo Senhor. Faria. Apesar de lá estar escrito em 1 Coríntios 7, de que o cônjuge crente deve casar com alguém no Senhor. Um deles se converteu já casado. Exatamente, mas é o cônjuge crente com o cônjuge descrente. Então, eu utilizo o primeiro... 1 Coríntios 7 e acho que é o versículo 16. Está livre para casar com quanto que seja no Senhor, né? Sim. Muitas pessoas pegam isso e falam, só o casamento de crente é que é no Senhor. O casamento de incrédulo é reconhecido como casamento, com todos os seus detalhes e elementos. Não é à toa que João Batista morreu por defender uma ética matrimonial para o incrédulo. Diante de um incrédulo, a mulher que você está aí, Pastor, então ele morreu por defender uma ética matrimonial séria,
para o incrédulo. Você tem que ter uma ética matrimonial, você que é incrédulo. Então, o casamento do incrédulo também é válido. Mas só para entender, só para o ouvinte, porque o nosso debate não é para nós, né? É para aqueles que nos acompanham, por sinal, a audiência da Musical é muito grande. E nós temos cristãos, não cristãos nos ouvindo, né? Muitas pessoas que nem são da igreja, pastor César. Essa pessoa, ela casou uma vez, divorciou, casou 2 vezes, divorciou. Agora essa pessoa se converte na sua igreja, na Igreja Batista da Redenção. E aí ela fala para o senhor: pastor, estou aqui na igreja, sou divorciado, aceitei Jesus, mas conheci aqui uma varoa, né? E estou querendo casar com ela, estou querendo acertar minha vida, querendo ter uma vida matrimonial. Então, o senhor não faria. Esse acertar a vida é o problema. As pessoas acham que acertar a vida, beleza, agora eu ganhei uma segunda chance, ganhei uma placa limpa, né? Uma ficha limpa, agora que eu me converti. Não, a conversão não apaga as consequências da vida pregressa. Então, o homem ou a mulher está casado, apesar de estar divorciado lá no papel. E outra coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça, especialmente o jovem que está aí ouvindo, que é solteiro, coloque isso na sua cabeça, porque o mundo quer o quê? O mundo quer que você tenha na sua mente que o casamento é algo assim, fácil de dissolver. Deus quer a minha felicidade, Deus está preocupado que eu seja feliz. Se eu não for feliz nesse casamento, eu vou ser no outro. Tire isso da sua cabeça. A ética matrimonial para Deus é algo seríssimo. E não é à toa que quando os fariseus lá, os mestres da lei, foram indagar Jesus, perguntaram para ele: então por que Moisés mandou a carta de divórcio? Que ele deu, né? E Jesus falou: o divórcio, essas coisas foram criadas por causa da dureza do coração de vocês, por causa das questões pecaminosas envolvendo o casamento. Por isso é que, para regulamentar algo que já estava acontecendo, Moisés mandou, mas não foi assim desde o princípio. Jesus começa a sua fala dizendo isso. Não foi assim desde o princípio. O padrão divino para o matrimônio é, sem dúvida alguma, até que a morte o separe. Ok, pastor Carlos. Eu acho um pouco radical, no meu ponto de vista, porque vamos analisar pelos 3 prismas. Primeiro, quando o senhor cita 1 Timóteo 3, quando Paulo orienta Timóteo quanto à consagração, ele fala que o homem seja marido de uma mulher. Na sua interpretação, ali está falando de poligamia ou digamia? Porque nós todos somos monogâmicos. Uhum. Agora, do que Paulo está falando, visto que a orientação de Paulo é para uma igreja gentílica, a carta pastoral de Paulo a Timóteo orientando Timóteo quanto à consagração. No seu ponto de vista, aquilo é poligamia ou digamia? Como você interpreta aquela palavra? Por quê? Veja bem, se o senhor disser para mim que é poligamia, devemos levar em consideração que Paulo estava apenas excluindo o fato de que a pessoa não poderia ter, naquele momento, na ocasião, 2 mulheres. Ele não está dizendo que a pessoa não poderia ter passado por uma outra experiência. O texto está dizendo marido de uma só mulher. Se o senhor interpreta como digamia, também teremos aí um outro tipo de interpretação, porque a digamia é o segundo casamento, mas aí ele teria somente uma mulher, porque a primeira mulher, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, até o versículo 3, segundo Moisés, o grande legislador da lei, o casamento é desfeito quando há o divórcio. Então a gente não precisa aqui, eu acho que não deve também fazer uma má interpretação quanto à diferença do divórcio para o repúdio, né? Porque o repúdio era um pré-divórcio, quando os maridos, eles mandavam as suas mulheres embora, mas não lhe davam o direito do divórcio, que era dar a ela liberdade para o segundo casamento, segundo o próprio Moisés. E quando Jesus cita o mesmo texto de Moisés, em Lucas 18, ele não condena o ato de Moisés. Ele fala assim: se um homem repudiar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Essa é a palavra que Jesus usou. Então aí o senhor vai ter que discordar de Jesus. Repúdio e divórcio nas palavras de Jesus não. E isso sendo amadurecido no Novo Testamento, em Paulo, Romanos 7, 1 Coríntios 7, são termos intercambiáveis, né? Na lei pode até existir
essa distinção, que eu creio que não há, mas vamos voltar os olhos para o Novo Testamento, porque fica muito claro que, nas palavras do próprio Jesus, e aí vamos voltar, né? Vamos à cláusula do divórcio, né? Que o pessoal diz que chama de cláusula de exceção, né? Mateus 5 vai dizer que aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Olha só, o Senhor Jesus no Novo Testamento aumentando o padrão da lei, né? Por assim dizer, aumentando a barra da lei. Ele diz o seguinte: ele, como sendo a própria verdade, ele diz: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Isso vai ser reforçado lá em Marcos, e a mesma ideia vai ser colocada lá em Romanos 7:2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, não é lei mosaica, é a lei conjugal, olha só. Enquanto ela vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, do liame da união conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se o morrer uma... Vejam como é claro aqui, vivendo ainda o marido, não está falando se vivendo ainda o marido, mas não está divorciado, se está... Não, a questão é o que une o casal, é a vida, o casamento. Morreu, quebrou, não é o divórcio que faz romper. Unir-se, aí o texto completa: porém, se morrer o marido, estará livre da lei conjugal, e não será adúltera se contrair novas núpcias. E 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Olha só, o texto está recomendando não um segundo casamento. Está falando, separou do marido? Ok, não se case. Ou, qual é a outra alternativa? Case com outra pessoa? Não. Se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Muito claro que a pessoa que recasou, ela tem vários casamentos, ela tem vários esposos, tem vários maridos, mesmo que não conviva com eles. Então, olhar para Timóteo, 1 Timóteo 3 e Tito, é dizer, seja digamia, seja poligamia, que já não existia naquela época, né? Um homem viver com várias mulheres, isso já tinha decaído há anos. Indiferente faz para o texto. O homem tem que ser como o pastor. O pastor é casado uma vez só, 25 anos, tem que ser como o pastor, marido de uma só mulher. Aí eu pergunto para o senhor, essa pessoa, então, que casou mais de uma vez, divorciou, se casou novamente, ela estaria, então, em adultério? Então, outro problema que as pessoas... A gente tem que identificar o problema, então, certo? Outras pessoas que... ela está em adultério. A pessoa vive nessa condição adulterina. O senhor disse que não casaria a pessoa novamente, certo? O texto está dizendo aqui. Na sua opinião, ela está em adultério, essa pessoa? O texto está dizendo aqui. Ela está numa situação irregular. Ela tem dois maridos. Mas ela tem irregular é uma coisa. Ela está em adultério? Porque assim... A pergunta é essa. Vai afunilando para uma questão complexa. Porque quando eu falei que mexe na soteriologia, o senhor discordou. E tem todo direito, tá tudo bem. Não, isso não compete à soteriologia, tudo bem. Bom... Só que, por outro lado, o senhor defende que a pessoa está em adultério naquela situação. Então, o irmão defende a salvação dos adúlteros, porque a Bíblia diz lá no fim que os adúlteros não herdam o reino de Deus. Então, aí volta no que eu disse no começo. Toca ou não toca na soteriologia? Todo pecado, César, todo pecado, ele, exceto todo pecado, ele é passível de arrependimento. Então, a pessoa que se arrependeu do seu pecado de adultério, me arrependi. Então, mas quando você se arrepende, o que você tem que fazer? Largar. Não. Aí, esse caso específico, mais uma vez, por causa da sua complexidade, Deus instituiu através da lei, né, através de Moisés. O João Deus e a Maria estão casados irregularmente. O João e a Maria estão casados irregularmente, na sua ótica. Logo se constitui numa... Desculpa a minha voz. Logo se constitui numa relação de adultério, segundo a sua visão. Mas estão casados. Sim, mas... Não é concubinato, é casado. Ok, foi lá no cartório e casou. Mas, na sua opinião, é uma relação adúltera. Que é o que você disse aí no É possível, então, que eles
Sejam condenados. Resolvam Não. isso se arrependendo e continuando casado. Sim. Mas então deixa de ser adultério? Mais uma vez, por causa da complexidade e essas consequências das nossas ações, decisões. E nós poderíamos trazer outros pecados aqui. Eu sei que é muito fácil dizer, a pessoa então tem que largar para sair dessa condição. Não é assim que funciona. A pessoa às vezes gerou filhos dentro dessa relação, ou às vezes um jovem que fornicou e gerou filhos. Enfim, Não, mas não é casado, enfim, eu né? tô trazendo aqui. É que outro exemplo vai só piorando, eu acho. Então, tô trazendo aqui só as consequências dos nossos atos. Certo. Essa nova família formada, apesar de formada... Mas como o senhor, como pastor, interpreta essa pessoa? Então, apesar de formada dentro de uma relação adulterina, Certo. dentro de uma relação, essa condição, se houver arrependimento, eu me arrependi do que eu fiz. Me arrependi de ter casado novamente, o casal está arrependido, mas não se desfaz aquele laço matrimonial, porque aquele laço matrimonial, Mas ele é completo. O senhor leu um texto, pastor, que quem casasse, então, com essa pessoa estaria em adultério. Sim, mas existe a possibilidade de casar. Então, Existe. casou. Mas é Casou. adultério, né? Mas é adultério. É adultério. Então- E mesmo assim eu posso ser salvo em adultério. É isso que você está defendendo? Então, é isso esse é o problema. A pessoa, você está colocando a pessoa numa condição. Eu não, o senhor colocou. Não, uma condição permanente. A condição dela de adúltera é permanente. Mas eu sou o João, eu casei com a Ela é Maria permanente. e essa relação se caracterizou em A adultério. Bíblia não diz que os assassinos... Se eu não... mas se os eu assassinos não vão para o céu? Isso, diz. Diz. Uhum. Eu matei. Eu sou um assassino para sempre. Uhum. Entendeu? Esse é o problema. Você está Mas como se esticando... corrige? Mas você esticando- deixou de ser assassino. Então... Mas o casamento não acabou. Você deixou de ser assassino. Eu deixei de ser adúltero. Você parou de matar. Eu deixei de ser adúltero quando eu me arrependi. Não é que a minha relação agora tá ok diante de Deus, não. Peraí, então o arrependimento Anula? limpa tudo isso aí atrás? Não. Porque se limpa, por que ele não pode ser obreiro? Não entendi. Segue aí, vai. Senão eu vou debater contigo. Vai, segue vocês.